Coberta com pelos castanhos espetados com 9 pares de braços encaracolados, a lagarta macaco não é como qualquer outra lagarta. Ela recebe este nome devido à sua aparência cabeluda e também é chamada de lagarta-aranha. Este estranho inseto pode ser encontrado na América do Norte, onde se esconde entre árvores frondosas e arbustos ornamentais. Essa criaturinha peluda não é tão inocente quanto pode parecer. Os pelos em suas costas se conectam a glândulas tóxicas na pele. Se você estiver curioso o suficiente para estender a mão e encostar nesses pelos, ela ficará instantaneamente vermelha e você sentirá uma sensação de queimação e coceira, parecido com uma picada de abelha, portanto não faça isso. Mas se for picado por esse animalzinho, imediatamente coloque o local afetado debaixo d'água para remover quaisquer pelos que possam ter ficado. A marca deve começar a cicatrizar e desaparecer em 1 semana. A Cabo Verde é a maior de todas as espécies de formigas. Ainda assim, apesar de ser a maior, não cresce mais do que o tamanho de uma moeda de 1 centavo. Ela é mais provável de ser encontrada em países como Nicarágua e Paraguai, nas profundezas das florestas tropicais. Ela pode ser pequena, mas tem uma picada forte, que é até 30 vezes mais dolorida do que a de uma vespa ou de uma abelha. Os moradores locais às vezes se referem ao pequeno inseto como a formiga 24 horas, porque você sentirá um dia inteiro de desconforto após ser picado. Apesar da sensação desagradável, não é muito perigosa e deve cicatrizar em 1 semana. Essa formiga tem um hábito peculiar que pode tornar mais fácil evitar a mordida poderosa dela. Isso porque ela libera um odor forte e nojento para afastar os predadores. Então, se você estiver caminhando pela floresta tropical e sentir um odor intensamente desagradável, me desculpe. Os barbeiros são semelhantes às baratas típicas, exceto que são mais magros, não têm asas e apresentam um padrão de linhas interessante nas costas. Mesmo que o nome possa soar como o de um dedicado profissional de cabelo, esse inseto é tudo menos isso. Ele normalmente pode ser encontrado nos estados mais quentes do sul dos Estados Unidos. E essa coisinha incômoda se esconde em qualquer lugar, em rachaduras, sob as camas e nos móveis. Ele é apelidado de inseto vampiro, pois só sai à noite. Embora a picada não pareça muito dolorosa, pode ser incrivelmente perigosa. É comum que humanos sejam alérgicos à saliva do barbeiro, e se for esse o caso, a picada vai coçar de maneira incrível. Esse inseto também carrega um parasita perigoso que afeta gravemente a maioria dos humanos. Se você alguma vez for picado por um deles, certifique-se de visitar seu médico o mais rápido possível. A mandarina é a maior espécie de vespa do mundo. Ela tem um padrão listrado em amarelo e preto. Seu tamanho e forma a distingue das abelhas e vespas. Ela é muito maior e mais fina que uma abelha e muito mais comprida que uma vespa. E vive no Japão, onde viaja em colônias de até 700 membros. Pessoas que já foram picadas pela vespa mandarina a comparam com ser atingido por um atiçador em brasa. Se você tiver o azar de ser picado por esse inseto, chame imediatamente uma ambulância. E enquanto espera pela chegada, lave a picada com água fria. A aranha viúva negra é um dos insetos mais perigosos do reino animal. Aproximadamente do tamanho de um clipe de papel, as marcas vermelhas em forma de ampulheta na barriga facilitam a distinção. Esse inseto costuma se deslocar sozinho e pode ser encontrado em regiões mais quentes, em abrigos escuros e secos, como porões ou garagens. As viúvas negras são consideradas as aranhas mais venenosas da América do Norte. Seu veneno é 15 vezes mais forte que o de uma cascavel. Estranhamente, a picada não é particularmente dolorosa. Parece mais uma picada de agulha, mas pode deixá-lo incrivelmente mal. Se você encontrar uma aranha dessas, não a provoque, pois ela só pica quando está irritada. Se for picado, procure imediatamente o atendimento de emergência. Os profissionais de saúde podem oferecer um antiveneno que reduz os sintomas da picada. A Yellow Jacket é uma espécie perigosa de vespa que pode ser encontrada em todo o mundo. Ela tem padrões distintos de amarelo e preto. O amarelo é uma cor neon marcante, muito mais brilhante do que o de uma vespa comum. As Yellow Jackets vivem em grandes colônias e constroem seus ninhos em árvores, arbustos e até mesmo no subsolo. Se você encontrar um ninho delas, afaste-se lentamente e tome cuidado para não ameaçá-las ou irritá-las. A picada de uma delas definitivamente não é uma sensação agradável. Embora a maioria das pessoas pense que os escorpiões são parentes dos caranguejos e de outros crustáceos, eles são na verdade uma forma de inseto. São um tipo de aracnídeo, o que significa que estão intimamente relacionados às aranhas. Tendem a ser encontrados em climas quentes e secos, como desertos, e costumam sair à noite. Eles são criaturas predatórias conhecidas por picarem logo de cara.
A picada é semelhante à de uma vespa, mas pode ser muito mais perigosa. Tende a acelerar os batimentos cardíacos e causar dificuldade para respirar. Se você for picado, lave imediatamente o ferimento. Contate um profissional de saúde que possa lhe dar um tratamento antiveneno. Existem quase 300 espécies diferentes de formigas de fogo em todo o mundo. Todas têm a mesma picada poderosa. Elas são insetos minúsculos que viajam em grandes colônias e têm uma cor marrom clara distinta, quase vermelha. São mais comumente encontradas nos Estados Unidos e atraídas por comida. Tendem a fazer muitos piqueniques, para os quais não são convidadas, como os meus sobrinhos. As picadas de formiga de fogo coçam muito, mas não são muito perigosas. Colocar o local atingido sob água fria corrente deve ajudar a aliviar a coceira e a picada deve desaparecer em cerca de uma semana. Se você tiver uma reação mais grave do que coceira, procure atendimento médico urgente. As abelhas são alguns dos nossos insetos mais queridos. Elas polinizam nossas flores, criam mel para comermos e geralmente nos deixam em paz. São insetos sociais que vivem em grandes colônias. Surpreendentemente, uma picada de uma abelha comum pode ser extremamente perigosa para algumas pessoas, especialmente os idosos. Se for picado, remova imediatamente o ferrão que ficará alojado em sua pele. Lave a área afetada com água e sabão. A picada deve cicatrizar em uma semana. Se os sintomas forem mais graves, contate imediatamente um profissional de saúde. O marimbondo caçador é um inseto longo e fino com belas asas de cor de ferrugem e antenas amarelas. Ele tende a ser encontrado em florestas tropicais da Ásia, América e África, e a viver sozinho e construir suas casas, enterrando-se no solo. Se você encontrar um deles, afaste-se bem devagar. Ele só ataca se sentir uma ameaça. Acredita-se que o marimbondo caçador tem uma das picadas mais dolorosas do mundo. A dor é incrivelmente intensa e dura de 3 a 4 minutos. Após esse tempo, a picada não exigirá nenhum cuidado urgente e deve cicatrizar sozinha. O marimbondo tatu é uma espécie peculiar de vespa. Ao contrário de outras, não tem listras amarelas e, em vez disso, é totalmente preto. Tão preto que quase parece azul. Oh, ninja! Ele também é conhecido como vespa guerreira. Quando um estranho se aproxima, os integrantes do grupo batem suas asas de maneira sincronizada, como bateristas em uma banda marcial. Os marimbondos tatus preferem climas mais quentes e podem ser encontrados nas florestas tropicais da América do Sul. De todas as espécies de vespas, o marimbondo tatu tem a picada mais dolorosa. Ela não requer ajuda médica emergencial e deve cicatrizar em uma semana. A centopeia gigante amazônica pode ser encontrada à espreita nos climas tropicais da América do Sul e do Caribe. Com uma cor vermelha distinta, é a maior espécie de centopeia do mundo e pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Ela tem um veneno perigoso para outros insetos e animais menores, mas não é um risco para os humanos. Apesar disso, sua picada ainda é desagradável e causa uma sensação de queimação. Se você for picado por uma dessas criaturas, os sintomas podem durar de algumas horas a alguns dias. Se tiver uma reação mais séria, sabe o que fazer. Procure atendimento médico.